Boa noite, Paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Que alegria darmos início à nossa Escola de São José, que almejamos aí há um ano atrás e hoje estamos aqui, já na graça de Deus, na luz do Espírito Santo, para juntos meditarmos, crescermos no conhecimento e na graça de São José. Eu quero primeiro falar para vocês que, além dos estudos, nós vamos fazer, claro, momentos de oração. E todo o início dos nossos trabalhos na paróquia, seja até nas festas, nós iniciamos com um momento de oração. Então, você que está já aí preparado, que estava aguardando a abertura da nossa escola, nós vamos, por alguns segundos, ficar em silêncio e depois iniciemos, então, invocando o Espírito Santo, que abra nossa mente, que abra o nosso coração, para juntos acolhermos toda essa palavra, tudo o que nós vamos aprender e viver nessa noite de hoje. Iniciemos todos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste nos corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Uma outra oração que eu vou convidar todos vocês para que vai fazer parte da nossa abertura e encerramento é a oração oficial da carta do Papa Francisco, nos dirigindo a José. Peço a vocês que prestem um pouquinho atenção no início, vocês já vão pegando o sentido dessa oração. Eu tenho certeza que alguns de vocês, ou vários de vocês, já têm essa oração no coração, estudando aí a carta do Papa Francisco, intitulando então os 150 anos de São José como nosso patrono, o Pai da Igreja Universal. Rezemos com fé, com muito carinho, com muito amor a São José. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria, a vós Deus confiou seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança, convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-nos, Pai, também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal. Amém. Muito bem, apenas para nortear um pouquinho, e dar uma ilustrada no que vamos estar fazendo, quero acolher a todos vocês, também todas as pastorais, os ministérios, as pessoas que estão em oração por esse momento, por essa escola, que ela possa trazer para nós a unidade, a força de estarmos juntos, mesmo que seja online, olhando para essa câmerazinha e vendo todos vocês aqui como se estivesse no nosso salão. Essa é a nossa vontade, essa é a nossa alegria, de estarmos todos juntos. Se possível, vocês deixarem próximo uma caneta, um papel ou um bloco de rascunho, para que vocês possam ir anotando alguns apontamentos, alguns dados, para depois uma futura revisão em casa, durante a semana, uma vez que a nossa escola será 2 vezes ao mês, 15 em 15 dias, nessa quarta e depois dia 12 de maio, vocês terão um tempo para rever o que foi passado aqui, e também no final eu vou indicar textos bíblicos para que nós possamos estar meditando durante essa quinzena até a próxima aula, até o próximo encontro. Também, durante a apresentação, nós temos aqui
conosco, nos ajudando, o Davi e o Helder, e através do Facebook, vocês poderão estar colocando perguntas, né, sugestões, dúvidas, e na medida do possível, a gente vai tentando responder. Aí nós pensamos assim, para ficar um pouco organizado, para não perder o raciocínio, né, o que está sendo colocado, no final de cada encontro, nós vamos deixar uns 5 minutinhos, um pouco mais, para estar respondendo alguma pergunta, e aquelas que a gente precisar de fazer, claro, uma pesquisa, um aprofundamento maior, a gente vai responder para todos, viu? Então, deixe aí a caneta, um papel, para que vocês possam estar recebendo, aliás, anotando, né, as dúvidas e os apontamentos que serão colocados. Muito bem. Quando falamos de José, nós temos que pegar toda a história, né? Cada um de nós temos a nossa história, a história de família, né? E São José faz parte da história da igreja desde o início, ou seja, do Verbo encarnado, né? Ele em sonho recebeu a voz de Deus através do anjo, que ele iria tomar Maria como sua esposa, e ela daria um filho, e ele também daria o nome. Tudo isso nós vamos entender nos próximos encontros. Mas a importância de José, neste ano, é ele sendo o nosso padroeiro e protetor da igreja do mundo inteiro. Comemoramos 150 anos. Os papas afirmam com toda clareza que depois de Nossa Senhora, depois de Maria, São José é o maior santo. E nós vamos entender já já isso na vida papal, dentro de uma cronologia que eu trouxe para vocês. São José, em todo o Brasil, vamos falar aqui do nosso país, temos várias paróquias, né? Temos milhares de pessoas devotas de São José, como aqui na nossa paróquia, nós temos a nossa comunidade de São José, que eu deixo um abraço carinhoso. Tenho a certeza que muitos de vocês estão aí participando conosco neste momento. Então, São José, com toda essa importância, né, de ser o protetor do Redentor, né, Redentores Custos, vamos estudar um pouquinho sobre isso, né, a encíclica de João Paulo II também, com toda essa importância, com toda essa presença viva na nossa igreja. São José é muito pouco mencionado nos evangelhos, né? Na verdade, são apenas 9 passagens no evangelho, nos 4 evangelistas, que põem São José. E algo assim bastante interessante, não sei se vocês sabem, com toda essa importância de ser o pai do Redentor, ele não tem nenhuma fala na Bíblia. Nós vamos falar um pouquinho desse silêncio aqui, que quem traz para nós sobre esse silêncio é Santa Teresa d'Ávila. Eu, nas minhas leituras lá preparando, Santa Teresa era muito, né, devota de São José. E no seu livro, ela dá testemunho, ela escreve, né, sobre tudo que ela pedia a São José em orações, ela era atendida, né? E ela coloca São José como o mestre da vida interior. Na nossa caminhada, nós precisamos trabalhar isso dentro da gente. O momento da oração, da interiorização, de estar mais diante de Deus, né, através da sua palavra e também através do silêncio, assim como fez São José. A vida de São José é uma vida de ação, né? Toda essa parte de pai paternal que nós vamos estar vendo durante esse tempo agora, nós vamos ver que José está muito no silêncio e muito na ação. Então, muitas vezes, a gente pode estar colhendo para nós, né, essa atitude ou esse modo de ser por muitas vezes, o silêncio. E Santa Teresa diz que mesmo que a gente não tenha um diretor espiritual, muitas pessoas procuram por padres religiosos para dar uma orientação espiritual,
ela fala para recorrer a São José. Então, cabe a nós estar aí buscando o protetor, né, o patriarca, o protetor da Sagrada Família, que também é algo muito bonito, muito importante, que não tem como falar de José, se não falarmos de Maria e falarmos de Jesus. Muito bem. Para entendermos então toda essa história, essas passagens, nós precisamos pegar um pouquinho a história da igreja, né? Por que 150 anos agora que São José é reconhecido ou é celebrado, né, melhor dizendo, como sendo o protetor da Igreja Universal, né, através do Papa Francisco. Então nós vamos, através de cartas, de decretos, de cartas apostólicas, né, exortações dos papas, eles vão colocando São José. Então nós vamos pegar de 150 anos para cá, né, até 2021, para entendermos a vida e a história, a importância de José dentro da igreja pelos papas. Muito bem, então começamos em 1880, pelo Papa Pio IX, né, que ele proclamou então São José como o padroeiro universal. Uma característica aqui interessante, ou uma curiosidade, né, interessante sobre o Papa Pio IX, depois de São Pedro, ele foi o maior papado que existe dentro da nossa igreja. Conduziu a nossa igreja por 37 anos. Foi o maior papado depois de São Pedro. Então esse movimento papal se dá por quê? Porque lá na história, 150 anos atrás, havia muitos movimentos e muitas perseguições com relação à igreja, com relação aos papas, né? Então, se José, que é o pai, o protetor de Jesus, por que não recorrer a este santo homem como sendo nosso pai? Então, todos os papas vão dar algumas características, exortações a São José, mas todos se referem a ele como o pai, né? O pai espiritual, para nos dar a força, o alento durante as nossas vidas, a nossa caminhada. E que nós vivemos hoje, né, bem na realidade. Vivemos essa pandemia no mundo inteiro, né, onde nós, por muitos meses, semanas, nem podemos estar participando da Santa Eucaristia. E então vem São José para que nós possamos não só celebrar esses 150 anos, mas fazer um ano de devoção, um ano de oração, um ano de trabalhar a nossa fé em São José. Tá bem? Essa fica aí uma proposta também para nós, né, para agarrarmos com esse pai espiritual, né, que Santa Teresa d'Ávila nos coloca e nos ensina também. Porque Jesus era o protetor de Jesus Cristo. Se ele é o protetor de Jesus Cristo, para nós também a mesma coisa. Então surge essa questão paternal. Aí vem então o Papa Leão XIII, em 1889. Né? Ele é um Papa mais idoso. Outra curiosidade é o Papa que ficou até mais velho por idade no papado, né? Ficou até 93 anos de idade quando faleceu como Papa. E ele, nessa sua sensibilidade, né, ele põe São José como modelo para as famílias cristãs, devido à dificuldade que viviam, né, as famílias passando por momentos muito difíceis. Então ele propõe, diante desses problemas sociais, São José como modelo, como inspiração de todo o exemplo, de toda a vida que ele fez, né? São José já começou protegendo a igreja, como? Protegendo Jesus. Teve que fugir para o Egito, né? Nós vamos ler essa passagem bíblica, vamos estar aprofundando um pouquinho essa questão também.
né? Então toda essa parte de introdução, de cronologia que eu estou trabalhando com vocês, é para entendermos lá na frente esse inserir de São José dentro da história. Então, se São José correu para o Egito, se preocupou em proteger o Cristo, hoje ele protege também as famílias. Assim pensou o Papa Leão XIII. E aí, essa questão do pai, o Papa Francisco reafirma nessa nossa época agora. Depois de Leão XIII, em 1920, nós vamos ter então o Papa Bento XV. Né? O Bento XV já está assim numa época muito difícil dentro da Igreja, que está na Primeira Guerra Mundial, né? E convivendo com isso, muitas doenças, né? Que através da guerra foram se aparecendo. Então ele coloca São José como remédio pós-guerra. E isso, quando eu falo, vai colocando, lembrando São José, é por cartas apostólicas, exortações, encíclica papal, e para que as pessoas tenham essa vontade de viver, né, de alimentar, de nos nortear para a vida de devoção a São José. Seguindo logo depois, uns 20 anos, 20 e poucos anos, vem o Papa Pio XI, né? E aí, então, ele já vive essa transição da Segunda Guerra Mundial. E aí vem uma característica de São José que foi nos colocado, que nós vamos celebrar agora, dia 1º de maio, com uma colocação do Papa Pio XI, que ele coloca São José como o protetor dos trabalhadores, né? O São José operário. Então, se você não sabia por que São José é colocado como o protetor do dia do trabalho, do trabalhador, da qual nós participamos, vamos à missa, o padre pede para levar carteira de trabalho, né, para levar, pode ser até alguma ferramenta que você faça um trabalho, para que ele possa proporcionar o trabalho digno, né, para o sustento das nossas famílias, para que ele possa nos ajudar através do emprego, né? Olha a época que estamos vivendo. Então foi o Papa Pio XI, em 1940, meados de 1940, que então ele coloca 1º de maio, e que nós estamos agora, sábado próximo, o dia de São José Operário. Depois passamos então, aliás, ele coloca, mas quem reconhece e faz a encíclica papal é o Papa Pio XII. Logo em seguida, em 1955, liturgicamente, aí sim, liturgicamente, passou a Igreja Católica, então, a celebrar São José Operário 1º de maio. Está claro até aqui? Está entendendo? Tudo certo? Bom se fosse presencial, né? A gente poder dialogar um pouquinho. Aí passamos então o Papa João XXIII, em 1961, já está aí às portas do Concílio do Vaticano II, como todos os seus antecessores, recorrendo a São José para essas questões mais graves, né, mais difíceis, o Papa João XXIII também, então, declara São José como celeste protetor do Concílio do Vaticano II. E dessa forma vai se crescendo então essa força de São José dentro da nossa igreja. Eu acredito que João 23, em 1961, alguns de nós aqui que estamos aqui nesse bate-papo, nessa aprender de São José, já tem conhecimento vivo, né? Eu acho que daí de 40 para trás eu acredito que não tem ninguém aqui que participou presencialmente dessa história. E depois então nós temos João Paulo II, né, que faz a exortação então apostólica, Redemptoris Custos, né, o protetor do Redentor, o guardião, né,
e que é uma encíclica, aliás, ou melhor dizendo, uma exortação apostólica, que nós vamos estudar um pouquinho, por causa da espiritualidade que João Paulo II, e aí eu acredito que a maioria de todos nós já conhecemos, o Papa João Paulo II, então nós vamos estudar um pouquinho esse Redentores Custos, mas daqui uns 2 meses, aí, umas 4, 6 semanas para frente, nós vamos trabalhar um pouquinho essa exortação, que foi em 15 de agosto de 1989, certo? Vamos viver essa espiritualidade de Papa São João Paulo II, né? Para nós hoje já é reconhecido como santo. Bem próximo de nós, passando então ao Papa Bento XVI, né? Que até o seu nome é José, né? José, é um grande devoto de São José, tem muitos escritos, bastante de anotações do Bento XVI com a pessoa de São José. Então ele preparou toda a introdução de São José nas orações litúrgicas. Às vezes nós vemos a missa, né, e nós temos a divisão durante a missa, né? E tem um momento que é a oração eucarística, na hora da consagração, nós temos ali as orações. Até essa época, de Bento XVI, São José não era liturgicamente colocado nas orações. Vocês prestem atenção quando forem à missa, que agora o padre, ao fazer a oração eucarística, ele já fala da Virgem Maria e José, seu esposo. Foi o Papa, então Bento XVI, que coloca São José liturgicamente dentro das orações eucarísticas. Mas aí nós sabemos da história, né, com a sua renúncia, com a sua saída, chegou então o Papa Francisco, né, que em 2013, muito próximo, né, 8 anos apenas, 7, 8 anos, que oficialmente então colocou São José na oração eucarística. Vocês percebem que a devoção dos papas que tem por José. Então, por isso o motivo também de nós estarmos preparando, né, essa escola, esse momento de estudo. Vai ter momentos assim que a gente vai, como agora uma introdução, eu achei importante isso para vocês sentirem São José dentro da igreja. Porque nós falamos de São José quando? Mês de março, porque aqui nós temos a Capela de São José, comunidade, e lembramos dia 1º de maio. Depois, assim, essa devoção, né, a São José, ela se restringe muito no particular de cada um de vocês. A gente não fica lembrando muito, salvo aquelas paróquias, né, e padres que são da Ordem de São José. Para vocês terem uma ideia, eu fui procurar sobre São José, a Ordem Religiosa de São José, os padres oblatos de São José são do sul, do Paraná, e inclusive até o ano passado, 2020, eles estavam celebrando 100 anos de ordem religiosa aqui no Brasil. São poucas as comunidades que têm padres josefinos, que são chamados, né? Então, com esse apanhado de 150 anos de Papa, eu falei em 20 minutos, 25 minutos, nós passamos aí 150 anos de história da igreja, através dos papas, para mostrar a importância aqui de São José. Tem essa imagem que carrego comigo, ganhei da minha mamãe, e precisamos então, dentro dessa espiritualidade, dessa caminhada, termos São José conosco. O pai de Jesus, o esposo de Maria, o exemplo da Sagrada Família, dentro da nossa casa, nos orientando, e muitas vezes, como diz Santa Teresa d'Ávila, no silêncio precisamos trazer São José para nós. Eu não sei se a explanação até aqui, a gente
consegue já elucidar para vocês. Se vocês tiverem alguma participação no Facebook, que a gente possa estar ajudando ou respondendo. Próximos encontros, eu não quero, até combinamos com o Padre Lucas, de ficarmos de 30 minutos a 40 no máximo, né? Então eu acredito que 30 minutos dá para a gente crescer um pouco, conhecer um pouco, né? Às vezes parece muito estranho essas datas todas, mas como eu disse no início, a história, né? E nós precisamos continuar essa história. Tem muitos textos, tem muita coisa para ser lido sobre São José, desses 150 anos para cá. No passado ficou bem mais no anonimato, até não se falava muito. E vamos aproveitar esse ano, né, que 8 de dezembro do ano passado, o Papa Francisco então coloca essa carta apostólica, né, Cor de Patris, né, o coração do Pai, que nós vamos estar trabalhando no próximo encontro. É um momento de espiritualidade muito bonito, para a gente entender essa figura paternal de São José, né? Essa figura que a gente pode dizer assim, a figura do bom conselho, a figura da sabedoria, a figura da fortaleza, essa figura de temor a Deus e por aí afora, que São José tem, e são muitas. Então, eu deixo aqui aberto, chegando aqui a 30 minutos quase dessa introdução dessa nossa escola, e espero que vocês tenham gostado, e a gente pode encerrar por aqui. Eu vou dar aí um minutinho, a gente vê se o Helder e o Davi tem alguma coisa para passar, senão a gente encerra por aqui. E vocês podem anotar, eu estou deixando 3 passagens bíblicas, na verdade 2, para vocês entenderem a história de todo esse processo da encarnação, né? Muito lá atrás, não é só 150 anos não. Se vocês puderem anotar aí, vai ficar gravado também, depois vocês podem acessar o Facebook e pegar. Mas são 2 leituras, o outro é um texto de Mateus, para vocês irem pegando o sentido do que nós vamos poder aprimorar e abrir ao conhecimento de São José. Então anota aí, Isaías 7, capítulo 7, versículo 14, Isaías, capítulo 7, versículo 14, e Isaías 11, capítulo 11, versículo 2. 2 pequenos versículos do profeta Isaías, que viveu aí mais ou menos 740, 50 anos antes de Cristo, o que ele já profetizava a respeito da Sagrada Família e os dons do Espírito Santo que nós vamos estar trabalhando. E a leitura, que conta toda essa história da encarnação, é Mateus capítulo 1, primeiro capítulo de Mateus, versículo 18 a 21. Mateus, primeiro capítulo, capítulo 1, versículo 18 a 21. Procura nessas 2 semanas ter essas passagens para meditação, para reflexão. Eu sei que nós temos os nossos momentos de oração, né, oração da manhã, oração da noite, devocionário do terço, de Nossa Senhora, mas vamos começando aos pouquinhos pegar esse ritmo para a gente fomentar mais, né, ter mais força, mais fé para com São José. Tá bem? Tudo tranquilo, Helder? Podemos encerrar, Davi? Nós vamos encerrar então a nossa apresentação de hoje, né, com a oração de São José novamente. Que nós possamos fazer sempre essa oração, que foi escrita pelo Papa Francisco,
são duas estrofes. Na primeira estrofe a gente vê bem essa colocação de São José como pai, né? Essa figura paternal, da confiança da Sagrada Família, né? E depois o nosso pedido, né? O nosso aproximar de São José, pedindo que nos dá graça, nos dá misericórdia, nos dá coragem. Só um pouquinho de silêncio para a gente então fazer a oração final. Finalizando, só quero dizer que Padre Lucas não pôde estar presente hoje na abertura, ele não estaria viajando, e no próximo encontro ele vai estar conosco, deixar uma mensagem também, e damos sequência então à nossa escola. Vamos com fé, com muito amor, devoção a São José. Tenho certeza que o Papa Francisco estava muito inspirado e ungido pelo Espírito Santo quando escreveu essas singelas e simples palavras, como foi São José, o esposo de Maria, o pai de Jesus. Façamos a nossa oração final. Salve, guardião do Redentor, esposo da Virgem Maria. A vós, Deus confiou seu Filho. Em vós, Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-nos também Pai para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal, Amém. Então, a todos vocês que participaram aí conosco, muito obrigado. Aos poucos nós vamos aprimorando, vamos abrindo aí os temas, mas prometo a vocês que de 30 a 40 minutos nós estamos encerrando essa escola. São José, rogai por nós.